Documentos obtidos pela CPI da pandemia revelaram como um blogueiro acusado de disseminar fake news conseguiu financiamento de um empresário bolsonarista. Para isso, ele teve a ajuda do deputado Eduardo Bolsonaro. A CPI apurou que políticos, empresários e sites usaram a rede de disseminação de fake news, conhecida como Gabinete do Ódio. Para a CPI, a estrutura começou antes da Covid, mas ganhou força na distribuição de informações falsas sobre a pandemia. A comissão afirma que um filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, trabalhou para conseguir financiadores para o grupo. A TV Globo teve acesso a documentos da CPI. Um deles, uma troca de mensagens entre Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Alan dos Santos, de janeiro de 2019. Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que apuram a disseminação de fake news, ameaças a autoridades e financiamentos de atos antidemocráticos. De acordo com a Polícia Federal, nas mensagens Alan pede que Eduardo Bolsonaro o ponha em contato com o empresário Luciano Hang. Alan escreve: "Preciso que você me coloque em contato com o Luciano Hang." Eduardo Bolsonaro envia o número do telefone e pergunta: "Quer que eu fale algo a ele para te introduzir?" Alan responde: "É melhor." 1h30 depois, Eduardo diz: "Mandei mensagem para o Hang. Assim que ele me responder, te passo." Alan concorda. Mais tarde, Eduardo responde: "Ele disse que você pode entrar em contato com ele. Falei que você é o nosso cara da imprensa para um projeto que desenvolvemos aqui nesta semana de aulas com o Olavo." Olavo é Olavo de Carvalho, astrólogo e ideólogo do bolsonarismo. No dia seguinte, Alan diz a Eduardo: "Sobre o Hang, quando ele voltar da Europa, falarei com ele." Eduardo responde: "Beleza. Falei o macro com o Hang." 4 meses depois, Alan dos Santos escreve: "Luciano Hang tá dentro, patrocínio para o programa." A CPI também teve acesso a uma conversa entre o blogueiro Alan dos Santos e o empresário Luciano Hang. Depois de procurado por Alan, Luciano Hang responde: "Eduardo Bolsonaro me falou que conversou contigo." Luciano Hang foi convocado pela CPI da pandemia e o depoimento dele está previsto para a próxima quarta-feira. Para a CPI, Alan dos Santos é um dos principais disseminadores de fake news sobre a pandemia. É a existência de uma verdadeira organização criminosa de fake news que teve papel determinante no agravamento da pandemia. Veja, essa organização criminosa começa a se articular e se constituir a partir de 2019 e na pandemia para reforçar o discurso negacionista do presidente da República e do seu governo. A CPI investiga também Bernardo Kuster, apontado como mais um disseminador de informações falsas. Os senadores recolheram mais de 100 postagens dele com mentiras sobre a pandemia. Documentos obtidos pela comissão mostram que no dia 2 de abril do ano passado, Bernardo articulou ataques ao governador de São Paulo, João Dória. Nesse dia, Dória anunciou novas medidas de combate ao vírus e trocou postagens com o ex-presidente Lula sobre deixar as diferenças de lado durante a pandemia. No grupo Direita Unida, Bernardo manda uma mensagem: "Recebi ordens do GDO para levantar forte a tag Dória pior que Lula. Bora lá no Twitter, tá subindo a tag em 4º lugar." GDO é a sigla usada para o Gabinete do Ódio. A PF afirma que os suspeitos de fazerem parte do gabinete passaram a usar a expressão para se referir ao grupo antes mesmo da pandemia. Em outro documento em poder da CPI, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, também menciona o Gabinete do Ódio. Ele se refere a um outro assessor, Técio Arnaud, como membro original do Gabinete do Ódio. Tudo o que aconteceu foi consequência da participação dessa figura macabra, moral, que é esse Gabinete do Ódio, que não tem outro objetivo, né, senão o objetivo de
disseminar mentiras, de atacar alvos previamente selecionados, né, e de participar dessa forma, desinformando, em todos os episódios marcantes da vida nacional. Luciano Hang afirmou que as afirmações são uma narrativa absurda, que não faz parte de gabinete nenhum, que é mentira que ele tenha patrocinado veículos de internet que disseminaram desinformação. Nós não conseguimos contato com o Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Bernardo Kuster, Felipe Martins e Tércio Arnaud.